Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso preparatório de redação nota 1000 para o Enem. Nós estamos aqui, eu sou o professor Ludovico, para colaborar com você, para fazer com que você tenha, na prova do Enem, uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Afinal de contas, pela sua nota do Enem, pela sua nota de redação, inclusive do Enem, você começa a estar credenciado para participar de programas como o ProUni, como o FIES, ou mesmo até participar do SISU. É aquele sistema unificado das universidades federais e estaduais que permitem que você ingresse no ensino superior a partir da sua nota ou do seu rendimento acadêmico dentro do Enem. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o professor Ludovico, dou aula de português de redação há 25 anos, já atuei em pré-vestibulares, já atuei em cursos preparatórios para o Enem, e eu estou aqui para fazer esse trabalho muito bacana com você e para te ajudar. Então, durante essas nossas 7 semanas, esteja muito à vontade em mandar redação para que eu possa fazer a correção, enfim, a participar ativamente. No final das aulas, você pode sempre, a gente vai abrir um momento para perguntas, para participação, para que você realmente se sinta acolhido. Isso porque eu acredito, como professor, que estudar à distância não é estudar distante. E nós estamos aqui exatamente para comprovar isso com você, e isso para você. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para você acompanhar aí a minha linha de raciocínio, os nossos slides, e todo esse material você pode baixar depois, tanto os slides da aula, como também você pode baixar depois o vídeo e pode assistir quantas vezes você quiser. Aí está o meu Instagram, me siga lá, vai ser um prazer ter você em minhas redes sociais. Quando você tiver aquela dúvida, aquela preocupação, puxa, vai lá, aciona o Ludo, que o Ludo está aqui para te ajudar. Esse é meu grande objetivo. Agora, por que a redação do Enem tem um peso tão grande, né? Por uma coisa muito simples, gente. Você conhece alguma atividade humana que não seja afetada ou que não possa ser promovida por meio da comunicação? Não existe. Nós nos comunicamos o tempo todo, seja por um olhar, seja por um gesto, um aperto de mão, enfim, pelos rituais de comunicação que nós estabelecemos socialmente. E por isso que a redação tem um peso tão grande no Enem. Aliás, é a única nota que você tem certeza que você vai ter integralmente ela somada ao seu rendimento. Isso porque, quando você olha para o Enem e olha a metodologia TRI, chamada TRI, o que acontece? Das suas questões de múltipla escolha, de todas as outras provas, você vai ter sempre um coeficiente de nota a partir dos erros e acertos dos outros candidatos e, principalmente, erros e acertos de questões proporcionalmente fáceis, médias e difíceis. Se você, por exemplo, gabaritar a prova de linguagens e códigos, você possivelmente não vai ter 1000 pontos. Ao passo que a redação, se a banca te der 1000 pontos, você tem integralmente esses 1000 pontos contabilizados no seu rendimento. Por isso que nós podemos dizer e afirmar, sem medo de qualquer tipo de problema, de que a redação, sim, sozinha vale 50% da nota da tua prova, do teu rendimento do Enem. E por que a redação é importante? Por que toda a prova do Enem tem um texto argumentativo, um texto em que você tem que se posicionar, apresentar uma intervenção social? Porque, literalmente, é uma entrevista. É o momento de você convencer a banca. Puxa, eu tenho raciocínio crítico, eu tenho leitura de mundo, eu consigo perceber as consequências de determinada atitude ou determinada problemática que a sociedade esteja vivendo dentro da minha vida e dentro da vida das pessoas que estão ao meu redor. Por isso, inclusive, como instrução na prova do Enem, quando você apresenta uma intervenção social, essa intervenção não pode ferir os direitos humanos. Por quê? Pelo bem coletivo. E exatamente porque não existe qualquer atividade humana que não seja afetada pela comunicação, a redação passa a ter um peso tão grande no rendimento da sua nota do Enem. Agora, o que significa comunicar, professor?
Comunicar vem do latim, significa colocar algo em comum, colocar o seu ponto de vista em comum com alguém. Por isso a ideia de convivência, de relação de grupo, de sociedade. Lógico que quando você olha por esse prisma, você vai entender duas coisas da comunicação. Em primeiro lugar, ela é um ato político, porque ela afeta a sociedade como um todo. E esse político não significa necessariamente você se candidatar a alguma coisa. Nós temos os processos de comunicação, a política estabelecida porque eu tenho um locutor, aquele que emite a mensagem, e tenho um interlocutor, aquele que recebe, o destinatário desse processo de comunicação. E quando eu estou tentando afetar um outro organismo, especialmente um organismo vivo, eu estou desenvolvendo esse ato político. E ela é uma prática social básica, por quê? Envolve dois elementos. Eu nunca me comunico comigo mesmo, me comunico com as pessoas, eu coloco algo em comum, o que é meu ponto de vista, minha ideologia, o meu posicionamento, com outros que pertencem a esta mesma sociedade, a esta mesma coletividade da qual eu faço parte. Então, eu tenho que entender que duas características são importantes quando se fala em comunicação. Em primeiro lugar, a generalidade. Não quer dizer que a comunicação é neutra. Quando você expressa uma frase, quando você fala para mim, por exemplo, puxa, a cidade de São Paulo é linda, você está sendo generalista, você está propagando uma verdade que é sua. E, naturalmente, tem um ponto de vista por trás disso, que é o seu ponto de vista, o seu posicionamento. E por que existe a alteridade? Porque toda comunicação ela é bilateral, envolve um emissor e um receptor. Quando você lê um livro, por exemplo, você está lendo o texto de alguém, a posição de alguém. Você está conversando com esta pessoa. Quando você conversa com uma pessoa, a diferença da fala para o texto escrito é que vocês estão em um mesmo ambiente, em um mesmo contexto, como estamos aqui agora, por exemplo. Mas você não está lendo a pessoa Ludovico, você está lendo agora, ouvindo agora, o meu texto, que tem uma generalidade e ela também cumpre esse papel de alteridade, porque eu estou me comunicando com você, aluno, candidato que fará o Enem este ano, lá no mês de novembro. Olha que interessante. Bom, então, quais são os elementos básicos de um processo de comunicação? Eu tenho alguém, um locutor, que vai propagar, vai gerar determinada mensagem, que é o que ele diz. Esta mensagem vai circular em determinado meio de comunicação. Hoje nós temos como meio de comunicação aqui o Teams, estamos em uma live, não é isso? Mas eu poderia ter um jornal, uma revista, um e-mail, o WhatsApp, são meios de comunicação. Mas eles levam esta mensagem de mim, eu que estou dizendo, a você, um interlocutor. E, naturalmente, toda mensagem tem um efeito. Lembra lá, existe comunicação quando um organismo vivo quer afetar particularmente um outro organismo vivo. Por isso que não existem mensagens neutras, existem mensagens sempre com intenções, com posições, com pontos de vista. Exemplo, quando você vê no jornal uma frase do gênero, né? Morte de jogadora de vôlei afeta ou abala a seleção brasileira, abala o meio olímpico. Puxa, que bacana! Olha como é forte isso. A morte de alguém abalou. Agora, se a frase fosse montada de uma outra forma, né? Meio olímpico é afetado. Perceba que eu mudei o sujeito da frase, eu mudei o referente da frase. Não é mais a morte da atleta o meu tema inicial, mas sim o abalo das pessoas. Eu só tenho o quê? Posicionamentos diferentes. Eu trouxe ordens diferentes, referenciais ou temas de mensagens diferentes, que naturalmente vão ter efeitos diversos no público a quem eu estou me dirigindo. Lembra da alteridade de novo, né? Agora, todas as comunicações dão certo? Não. Existem situações em que nós temos ruídos de comunicação. Você quis dizer alho e acabou falando bugalhos, não é isso? Então, qualquer problema na recepção da mensagem, que aí acontece que o ruído é provocado pelo receptor, ou mesmo uma má elaboração do emissor, geram ruídos.
E, naturalmente, você percebe esse ruído pela não concretização do efeito de comunicação que você imaginava ou que você pretendia quando você estruturou aquela mensagem. Então, o feedback vai ser negativo, e aí o ruído é percebido. Vamos brincar um pouquinho? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, é uma brincadeira bacana. Se você já brincou de telefone sem fio, você vai entender muito bem o que está acontecendo aqui. Imagine que o motivo do texto é o eclipse do Sol. Então, o capitão queria fazer com que toda a tropa, todos os soldados ficassem sabendo desse fenômeno. Então, ele chamou quem? O primeiro sargento, o responsável, o superior imediato, que seria incumbido de avisar o segundo sargento, esse avisaria o cabo avisaria os soldados. Diz o capitão ao primeiro sargento: amanhã haverá eclipse do Sol, o que não acontece todos os dias. Mande formar a companhia às 7 horas em uniforme de instrução. Todos poderão, assim, observar o fenômeno do qual darei explicações. Se chover, nada se poderá ver e os homens ficarão em formação no alojamento para a chamada. Veja, a intenção do capitão é fantástica, ele só queria explicar o fenômeno para a tropa toda, para a companhia toda, por isso eles estariam, naturalmente, às 7 horas da manhã, em uniforme de instrução, em posição de instrução. Claro que se chovesse, naturalmente, não teria como ver o eclipse do Sol. Portanto, eles deveriam ficar lá no alojamento para a chamada, para saber se todos estavam, de fato, ali presentes, né? Cumprindo o que era uma determinação, porque a hierarquia militar é bastante dura, né? Agora, olha o que o primeiro sargento entendeu e falou para o segundo sargento: por ordem do senhor capitão, haverá eclipse do Sol amanhã. Como se o capitão pudesse mandar no Sol, né? E perceba que quando você vê essa frase, já aparece também uma coisa interessante, que é a autoridade, como o capitão é visto como autoritário. Puxa, por ordem do capitão, amanhã haverá eclipse do Sol. O capitão dará explicações às 7 horas, o que não acontece todos os dias. Ou seja, o cara deve ser um puta chato, né? Se chover, não haverá chamada lá fora. O eclipse será no alojamento. Veja, o poder deste capitão. Mesmo com a chuva, o eclipse vai acontecer no alojamento, porque ele determinou que assim aconteceria. Olha a leitura que o primeiro sargento fez. Aliás, que o primeiro sargento fez da mensagem do capitão para passar ao segundo sargento. Aí piora um pouco mais. O segundo sargento vai conversar com o cabo. Amanhã, às 7 horas, virá ao quartel um eclipse do Sol e uniforme de passeio. Gente, olha que zica! Como se o eclipse fosse uma pessoa e pudesse vestir roupa, né? Se não chover, o que não acontece todos os dias, o capitão dará no alojamento as explicações. Veja que interessante. Não chover, o que não acontece todos os dias, tudo bem, mas também não acontece todos os dias o fato do capitão dar explicações. Agora, olha que o cabo entendeu do segundo sargento e vai falar aos soldados. Atenção, amanhã, às 7 horas, vai haver um eclipse do Sol em uniforme de passeio e dará as explicações. Que loucura, gente. Vocês deverão entrar formados no alojamento, o que não acontece todos os dias. Caso chova, não haverá chamada. Liberou geral, né? Olha como o cabo já lê aquilo que interessa a ele e propaga o que interessa a ele. O que os soldados comentam entre si? O cabo disse que amanhã o Sol, em uniforme de passeio, vai fazer eclipse para o capitão, que ele pedirá explicações. Ou seja, o capitão vai falar: que palhaçada é essa, Sol? Né? A coisa é capaz de dar uma bela encrenca, dessas que acontecem todos os dias. Deus queira que chova. Gente, olha como os soldados, coitadinhos, né? Devem sofrer muito nas mãos desse capitão, porque eles estão rezando para chover, para não ter treta, para não sobrar nada para ninguém. Isso são ruídos de comunicação que acontecem todos os dias. Você nunca foi, por acaso, num restaurante e quis ir ao banheiro e ficou em dúvida qual era o masculino e feminino, porque tinha uma silhueta, um desenho diferente e não estava escrito homem e mulher lá. É um ruído de comunicação, provocado por quem criou a mensagem. Neste caso aqui, o ruído é provocado pelas pessoas que são destinatárias da mensagem, mas não deixa de ser um ruído de comunicação. Agora, o que é um texto, professor? O conceito de texto vem do latim de tecido, textura. Ou seja,
vários fios formam um tecido, da mesma forma que vários fios formam texto. Esses fios são chamados fios do discurso e da linguagem. Linguagem é a parte concreta, a língua portuguesa, por exemplo. Discurso é a intenção que está naquela mensagem. Olha que interessante. E todo texto é portador de um discurso. Lembra do conceito de generalidade e de alteridade. Nós sempre comunicamos algo a alguém com determinada intenção. Olha que coisa bacaninha. Por isso que o Enem coloca uma redação, para saber como você pensa, qual é a construção discursiva. Que construção discursiva você aderiu na sociedade ou que você propaga na sociedade. Esse é o ponto pelo qual a redação é tão significativa na redação do Enem. E quando eu falo em linguagem, eu tenho que entender que a linguagem ela é necessariamente mais do que apenas a escrita ou que a palavra. Linguagem, ela pode ser centrada na palavra, então eu tenho, nesse caso, a linguagem verbal, que eu uso na minha escrita e na minha fala, por mais que nós escrevamos de uma forma e falemos de outra. E por que acontece isso? Porque na fala, gente, você está no mesmo espaço do interlocutor. Então, muitos detalhes você não precisa falar, a tua expressão corporal, gestual também fala, que não são elementos verbais, mas são elementos chamados não verbais. Até seria pedante você falar como escreve, como seria infantil escrever como você fala. Por quê? Porque a fala ela é mais castiça, ela tem um vocabulário mais limitado. Se você repetir palavras na fala, possivelmente o leitor ou o teu interlocutor não perceberá. Já na escrita fica estampada a palavra repetida. Interessante, né? Por quê? Porque tanto a escrita quanto a fala fazem uso da linguagem verbal, cujo centro, cujo cerne é a palavra. A linguagem não verbal, ela é constituída de todos os outros demais elementos significativos. Ela está na pintura, ela está no gesto, ela está no corpo, ela está na música. Se você assistir a um balé, você vai perceber que naquele balé, e tem um balé célebre do Lago dos Cisnes, em que, puxa, a performance corporal, gestual dos bailarinos forma não só espetáculo, forma uma mensagem. E, naturalmente, gente, a linguagem não verbal, ela também tem seus signos, ou seja, seus elementos de menor significação, que dependem muito de cada sociedade. Vamos pegar um exemplo concreto. Os russos, por exemplo, os árabes, quando encontram seu grande amigo, eles dão um beijo no rosto desse grande amigo. Nós, brasileiros, costumamos bater no nosso amigo, né? E se nós xingarmos alguém da família dele, nós somos muito amigos. Agora imagine nesse ritual não verbal, como um russo imagina ou entende dois brasileiros que são amigos se cumprimentando. É capaz de chamar a polícia. Né? Por quê? Porque aqueles signos usados por nós pertencem à nossa cultura, está enraizada em nossa cultura. Estão enraizados em nossa cultura. Então, o grande ponto é que nós vivemos em um mundo misto, um mundo blended, em que nós temos cada vez mais elementos verbais e elementos não verbais que nos são apresentados cotidianamente nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, né? Olha um exemplo concreto aqui. Meu ventre é livre. Precisamos saber mais sobre o aborto, né? Olha que interessante, gente. Falar mais sobre o aborto. Eu trouxe esse tema e essa capa de revista não é nova, ela é de 2022, né? Quando começou, inclusive, a discussão do que hoje está sendo votado acerca de a descriminalização do aborto até dado momento para as mulheres. Claro que a Veja traz aqui os movimentos feministas e ela está trazendo uma abordagem polêmica. Por quê? Porque ela está fomentando nas pessoas a discussão acerca do aborto. Quer dizer, aí olha a ancoragem sobre o que é ancoragem, é o texto verbal que está lá traduzindo a imagem para você. Ele traz elementos talvez que você passaria despercebidos ao ler a imagem pela primeira vez. Quando você lê Meu ventre é livre, olha lá em cima, My utero, my rules, ou seja, a vida é minha, a liberdade é minha. E ali embaixo,
a intenção da Suprema Corte Americana de anular a liberação do procedimento nos Estados Unidos será um retrocesso de impacto global, reforçando o obscurantismo, ou seja, a ignorância, né, em torno de um tema que deve ser discutido com sensatez e não embalado por fanatismos religiosos. Perceba que a Veja aqui ela faz uma ponderação. Ela não está dizendo nem que sim, nem que não. Ela está condenando o obscurantismo, a ignorância propiciada ou por fanatismo religioso, e está chamando a atenção para a questão da ciência, mas ela não está dizendo que ela defende o aborto. Veja, esta mesma discussão está se vivendo no Brasil agora. É um baita tema de redação para o Enem. O que você pensa sobre isso, por exemplo? E possivelmente um fragmento do tema da redação do Enem pode ser uma capa como essas da revista Veja, porque sempre aparecem lá fragmentos de texto que apoiam e que contradizem a causa para que você monte um raciocínio, monte um discurso seu, monte uma posição sua acerca, por exemplo, da questão do aborto, se é fatídico, verídico ou não. Professor, mas e se eu for contrário a isso? Muito bem, você pode dizer uma coisa muito simples, que o princípio máximo do ser humano é o direito à vida. E quando eu estou interferindo na vida de uma pessoa que é indefesa, não importa quantas semanas de gestação ou de geração essa pessoa esteja vivendo, ela não é capaz de decidir sobre a sua própria vida. Então, o direito, por exemplo, à vida, você pode seguir essa linha de raciocínio, de uma criança, não pode estar atrelada à necessidade ou desejo da mãe. Se a mãe não quisesse engravidar, existem métodos contraceptivos, para isso. Seja preservativo, seja anticoncepcional. Agora, e aí você não entra nem sequer na discussão religiosa, né? Porque a religiosa é um pouco perigosa, tá, gente? Porque às vezes você pode acabar caracterizando um radicalismo religioso. Agora, se você é favorável, você pode partir da mesma premissa em que a mulher tem, sim, direito sobre seu corpo e ela tem total liberdade de gerar aquela vida ou não. O impacto daquela vida vai se dar sobre a vida dela. E você pode entrar em discussões, em situações de permissividade do aborto, que já existem, inclusive, por exemplo, em caso de violência sexual, né, em que a mulher foi estuprada, ela pode solicitar o aborto. E ele é concedido, até porque o trauma daquela violência fatalmente vai interferir no amor que esta mãe poderia vir a sentir ou não por esta criança. Perceba como tudo é defensável, sempre o sim e o não. E um mito, tá? Você não precisa concordar com o tema da redação do Enem. Você pode discordar. O que o Enem quer é que você mostre a sua posição, que você construa seu discurso e que, principalmente, você não venha ferir os direitos humanos, os direitos à coletividade. Então, fica aí a dica, se quiser fazer a redação e mandar lá no meu e-mail para eu corrigir, vai ser um prazer. Não importa o tamanho. Comece a estruturar. Escreva um parágrafo acerca disso. Como é que você se posiciona a respeito da questão do aborto? Precisamos, de fato, falar mais sobre, precisamos discutir mais esse tema, devemos aceitar essa descriminalização do aborto? Pense um pouquinho aí e manda para mim depois. Então, o que é discurso, gente? Todo texto transmite um discurso, que são os pontos de vista, são as opiniões, são as ideologias, que sempre correspondem a determinadas culturas. O texto físico, o texto material, ele é o quê? É a concretização desse discurso. É a combinação de palavras que geram aquele sentido, significado. Por isso que é diferente você falar que Joana é uma bela menina e Joana é uma menina bonita. Você inverteu a ordem, você inverte também o discurso e o impacto acerca daquele texto. Vamos lembrar de Machado de Assis? Ele escreveu um lindo livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele define que o livro é escrito por um defunto autor e não por um autor defunto como todos o fazem. Né? O que é um defunto autor? É alguém que, depois de morto, se tornou um escritor, resolveu escrever a história de sua vida. Se fosse um autor defunto, ele teria escrito antes de morrer, e por isso ele não estaria liberto o suficiente para conseguir falar das verdades que ele fala no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que jogo discursivo inteligente nos dá o grande mestre Machado de Assis. Defunto autor e não autor defunto.
Então, o que significa ler competentemente? É perceber esses discursos, é entender, olhar além da aparência do texto, ir um pouquinho a fundo na essência do que caracteriza aquele discurso enquanto sociedade ou enquanto representação de sociedade, de um grupo social. Naturalmente, o discurso está em tudo, gente. Olha esse exemplo bacana, gente, da revista Cláudia, lá de 2018. Diz a dona Maria da Conceição, de 24 anos, ele me espancou com chutes e socos na cabeça. Eu nunca o traí, não merecia isso. Perceba que a Maria da Conceição não está triste, ou irritada, ou magoada, ou nervosa porque ela apanhou. Ela aceita a mulher apanhar. Olha lá, ele me espancou com chutes e socos na cabeça. Eu nunca o traí, não merecia isso. Ou seja, se ela tivesse traído, ela merecia apanhar? Perceba quando você começa a olhar as entrelinhas do discurso, você começa a perceber as verdades enraigadas nas pessoas. A Maria da Conceição acha natural um homem agredir uma mulher. Na circunstância de um adultério, por exemplo, mas como ela é inocente, isso a abala, porque ela não tinha motivo. Gente, ninguém dá motivo para apanhar. Não faz sentido isso. Mas, olha a representação de um grupo que está nesse discurso da senhora Maria da Conceição, de 24 anos de idade. Então, o discurso está no nosso dia a dia, nos pronunciamentos políticos, nas notícias de jornais, nas falas que nós temos com as outras pessoas, na nossa inter-relação social. Todo texto é produtor de um discurso, quer seja ele escrito ou falado, linguagem verbal ou linguagem não verbal. Então, o que significa conhecer o funcionamento discursivo? É exatamente exercer senso crítico, não ser objeto de manipulação. Por isso que a redação do Enem existe. O governo federal quer dar uma vaga de ProUni, de FIES, no SISU, da universidade pública, para aquela pessoa que exerce o senso crítico, que consegue sair daquela gama do binário, do sim e do não, consegue sair daquele universo do obscurantismo, né? Da mediocridade. Puxa, essa pessoa merece ir à frente. Ele tem perfil, ele tem posicionamento, ele tem leitura de mundo, ele tem noção de viver em sociedade, da responsabilidade social. Por isso a questão do projeto de intervenção, inclusive, que é obrigatório na conclusão da redação do Enem. Viu que interessante? Então, a formação do discurso, ela passa por grupos. E esses grupos estão hierarquicamente estruturados. Naturalmente, quem está na base da pirâmide vai ter um discurso diferente de quem está no meio ou quem está no alto. Por quê? Porque são ideologias, posições e interesses diferentes da massa para o meio e para o topo da pirâmide. Nós percebemos isso todos os dias. Quando se discute, por exemplo, o aumento do salário mínimo, nossa, é uma briga gigante para aumentar R$ 100. Quando se discute o salário de deputados, governadores, presidente da República, ministros, caramba, uma canetada desses caras que vai necessariamente gerar benefício para um grupo muito menor, não tem tanta polêmica e tanta transparência e tanta discussão. Ah, professor, mas o aumento de R$ 50 de salário mínimo dá uma consequência robusta, grande para a sociedade. Claro que dá. Mexe com a economia, mexe com os impostos, mexe com o poder de compra das pessoas, né? E, naturalmente, há mais pessoas interessadas. Perceba como a vida é um jogo político, literalmente falando, nesse lance de tecer os nossos discursos e prevalecer o discurso de um sobre o outro. Lembra do afetamento que eu falava no comecinho da nossa aula? Olha que interessante. E os discursos, gente, eles retraduzem determinados contextos, determinados momentos históricos. Dá para acreditar que a Volkswagen fez um comercial do Fusca assim algum dia? Ele, de manhã, vai ao trabalho e volta à noite. Ela leva as crianças à escola, vai à feira, ao cabeleireiro, vai buscar a mãe, busca as crianças da escola, busca os sobrinhos para brincarem com as crianças que voltaram da escola, vai à costureira, leva a mamãe para casa, vai fazer compras na cidade, devolve os sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver como a tia Celine está passando, volta à casa de uma amiga para apanhar a bolsa que tinha esquecido, etc, etc. Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para ela? Perceba que os afazeres descritos do homem e da mulher, o homem, provedor da casa, olha a sociedade patriarcal, olha o discurso enraigado do patriarcalismo e do machismo também. A mulher se ocupa do quê?
do lar das crianças, fazer as compras, se arrumar, ficar bonita, ter amigas, visitar a tia. Olha o senso de zelo, né? E olha a roupa que veste a mãe, olha o avental na frente, e a menina lá com a sainha, com as meias erguidas, e o menino com a carinha de peralta, tipo olhando, eu vou ser assim como o pai. Perceba que a menina está mais encostada na mãe do que o menino, né? Eu vou ser um dia o provedor de uma casa. Então, o lugar que A e B se atribuem na sociedade tem muito a ver com essa alteridade. Por que o homem, nesse contexto, se dava esse luxo, esse valor? Porque a sociedade aceitava e pensava assim. Havia valores determinados. Aí nós entramos no conceito de ética e de estética. O que é estética? É o aceitável e o inaceitável. O que é ética? Quando muitos valores se tornam aceitáveis, isso se torna um comportamento. Isso é ética, gente. E o discurso perpassa momentos distintos da história em que fica muito claro. Olha, mesmo como alguns anos depois a Volkswagen lançou esse comercial do Fusca. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Essa é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Ou seja, gente, a foto é clara. Se a mulher vai dirigir o Fusca está batido, ela tem que ter um carro bom, robusto, forte, seguro, porque ela vai bater. Gente, hoje a Volkswagen não venderia um Fusca se fosse no século XXI esse anúncio. Claro, porque o discurso mudou. Isso aqui era aceitável em dado contexto. Hoje não é mais, porque os valores vão sendo transformados na sociedade. Pensa comigo aquela música do Tim Maia, né? Só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Esta música do Tim Maia, na década de 80, não foi homofóbica. Hoje ela desrespeitaria os direitos à diversidade. Perceba como o discurso é esse choque de posições de um para com o outro, da alteridade. Gente, dá para acreditar que Marlboro já usou crianças para vender cigarro? Nossa, pai, você sempre consegue o melhor de tudo, até Marlboro. Gente, uma criança no comercial de cigarro. Mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro. Um médico, símbolo da saúde, né? Vai fumar, meu Deus. Olha que coisa mais boçal. Assopre no rosto dela, ela o seguirá em qualquer lugar. Só se for para jogar que boa no cara. Quem gosta de cheiro de fumaça no nariz, fumo passivo, é um crime. Mas nessa época podia se fumar em danceterias, lugares fechados, e fumar era sinônimo de status social, status quo, aceitação em determinado grupo. Por isso que nós tivemos essa barbárie. Hoje, nem sequer comercial de cigarro em TV aberta você vai encontrar. Porque não pode. Por quê? Porque fere a saúde. E um dia o médico já foi construção discursiva de uma propaganda de cigarro. Olha como é interessante. Eu acho lindo esse comercial da Dove. A Dove fez essa campanha em 2008, trazendo as mulheres como elas são, as belezas das mulheres, sem aquela condição maquinal, sem aquela ditadura da magreza, né? Tem mulheres gordinhas, mais altas, mais baixas, bonitas iguais, são mulheres. Ou seja, ela retratou pela primeira vez, sem usar uma atriz que nunca usaria aquele perfume ou aquele creme hidratante. Eu, particularmente, até hoje me questiono se algum dia a Xuxa usou Monange, mas ela foi garota propaganda há muitos anos da Monange. Então, olha que interessante. Hoje, nós aceitamos isso. Na década de 90, 80, a mulher tinha que ser perfeita. E ainda temos um pouco disso. Tanto que, se você não assistiu ao filme Barbie, eu aconselho que você assista, porque a Barbie tem uma grandiosíssima crítica social a essa ditadura estética que fere, até hoje, inclusive, o sexo feminino. Vale a pena, hein? É um bom tema de redação para o Enem também. A hashtag fica a dica aí. Vamos brincar um pouquinho, então? Imagina que eu tenho um fato, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho vai ter que ser noticiada pela imprensa do ocorrido com o lobo. Vamos lá, então. Como é que o William Bonner e o JN dariam essa notícia? Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Aí a Renata Vasconcelos falaria, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Sempre a tragédia é a solução. Linha editorial discursiva da Globo. Agora, se fosse a Hebe que estivesse viva, ela daria como essa notícia? Que gracinha, gente, vocês não vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo. Não é mesmo? Bárbaro. Era o jeito fofo, meigo da Hebe comunicar.
Datena, Datena, né? Quem nunca assistiu Datena na televisão, joga a primeira pedra. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vozinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público. Isso é uma piada. Esses políticos são brincalhões e foi devorada viva. Um lobo safado. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Põe na tela porque eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo. Não tenho medo de lobo, não. Datena sempre polêmico, né? Olha o discurso que ele constrói. O mesmo fato. Lembra da alteridade? Veja, família Bolsonaro envolvida no escândalo do lobo. A Veja sempre teve por intenção bater em políticos ou em governos, né? Isso é perfil deles. Olha que bacaninha como eles trazem isso aí, de uma brincadeira legal do Chapeuzinho Vermelho. Cláudia, Cláudia, como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho? A Cláudia tem aquele papel conselheiro das mulheres, né? Então, olha que lindinha a linha editorial e discursiva da Cláudia. Se fosse a revista Nova, 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. Sempre a questão da erotização muito forte na revista Nova. E ela traria, então, essa vertente discursiva sobre o fato do lobo. Olha que interessante. Folha de São Paulo, legenda da foto. Eles sempre fazem pesquisas, né, investigativas. Chapeuzinho à direita aperta a mão de seu salvador. Na matéria, box com um zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como o Chapeuzinho, coitada, foi devorado e depois foi salva pelo caçador. Veja, é outra linha discursiva, bem diferente da Nova, da Hebe, do JN, do Datena, né? Estado de São Paulo, lobo que devorou o Chapeuzinho seria afiliado ao PT. Muito parecido com a Veja, né? Eles sempre batem em quem está no governo, quem está no poder. Bom, Playboy, veja o que só o lobo viu. Ensaio fotográfico no mês seguinte. Que bacana, Playboy cairia para o erotismo? Para nós não sermos sexistas, como é que nós teríamos outras vertentes desse gênero? A revista Caras, que sempre traz as beldades, né? Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala Caras. Até ser devorada não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje sou outra pessoa. Olha que tituco, a Caras trazendo a Chapeuzinho também estampado, né? E se fosse a revista G, para não sermos sexistas? Lenhador mostra um machado e aí um infográfico com o lenhador. Perceba como eu tenho aqui construções discursivas diferentes. Perceba que você viu na aula de hoje que nós podemos ter a contrariedade a uma oposição, uma opinião ou a concordância com ela. Nós temos que lembrar que todo texto nosso precisa afetar um outro organismo. E por isso que a redação do Enem é tão importante, porque é o momento de você expressar as suas leituras de mundo, do que está ao teu redor, de como você vê um fato, como você vê, por exemplo, a questão do aborto, como você vê a questão da Barbie, a ditadura da magreza, o que interfere isso para a vida da mulher. Apesar do século XXI, vemos casos de feminicídio, vemos casos de homens que confundem um relacionamento com propriedade, e isso tudo é um tema polêmico, e o Enem só vai ter tema polêmico na redação de vocês, gente. Por quê? Porque eles querem entender quanto de leitura de mundo você tem, quanto de argumentos racionais e não radicais do ponto de vista religioso, etnocêntrico, né? Que você não propague, por exemplo, discursos racistas, homofóbicos, que você respeite a dualidade, respeite o outro indivíduo acima de tudo. E por que a redação é importante? Porque ela materializa tudo isso. É quando você traz essa formação discursiva, esse pertencimento, e você mostra isso à sociedade, mostra isso à sua banca de correção de redação do Enem. Beleza? Ficamos por aqui hoje, mas vai ser um prazer você mandar para mim a sua redação para que eu possa corrigir. Vou corrigir com muito carinho, com muita atenção, vou te devolver já dentro dos critérios de correção do Enem. Beleza? Então, bora para frente. Semana que vem espero você neste mesmo fofo canal, neste mesmo fofo instante. Prazer imenso. Beijo no coração.